E sem mais delongas, começar, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Olha aí que profundo, né? Acabei de falar disso, né? As coisas de Deus, né? Eu nem tinha lido essa frase, mas já tinha acabado de falar isso. E aí o Evangelho de hoje vai falar um pouquinho disso, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Forte, né? Profundo, né? O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Cala-te e sai dele. Muito legal. Pessoal, a primeira coisa que me vem à mente, e eu vejo logo de cara nesse evangelho, é quando o evangelista narra isso aqui. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Quando eu leio isso e fico pensando, poxa, os mestres da lei naquela época, ou seja, os fariseus, o pessoal que vivia a lei, né, que era o povo estudioso e sei lá o quê, eu imagino, os mestres da lei, eles em teoria, não ensinavam em autoridade? Porque pensa comigo, os mestres da lei, eles viviam só para estudar, só para falar as coisas, e eles viviam quase como para ditar regras para a população, né? Tipo, sei lá o que, é assim, assim, assado, porque o sábado... Então eu fiquei pensando, mas aqui o mais legal é porque esse ensinar com autoridade não é quem ensina com, tipo, mandando, com... Não. E é por isso que o pessoal admirava Jesus no modo que ele ensinava. Porque ensinar com a autoridade é aquela pessoa que ensina tudo aquilo tal qual ela vive. E isso é que detém, isso é que mostra a autoridade de Jesus. Jesus, quando ele ia falar sobre o evangelho, sobre a palavra viva, sobre a sua mensagem, era muito natural que as pessoas ficassem muito admiradas e vissem que ele ensinava com muita autoridade, porque ele mesmo foi, digamos assim, o autor daquelas escrituras, o autor daquelas palavras. Ele mesmo é o autor do amor. Então, se ele mesmo é o autor, como ele não vai falar com a autoridade, né? Ele sendo o autor do amor, o autor da lei, né? Então, isso é uma reflexão também para a nossa vida. Santo Antônio uma vez disse... Santo Antônio, para quem não conhece Santo Antônio, foi um dos maiores, se não o maior evangelizador, no sentido das palavras, né? Das palavras. Assim, ele era um cara que tinha um sermão muito forte, muito profundo, de tal forma que quando ele ia pregar, as pessoas ficavam abismadas com as palavras dele. Ele convertia todo mundo pelas palavras, né? Santo Antônio, que era esse santo que convertia os corações pelas palavras, ele disse: evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Profundo, né? Então, assim, a nossa postura como cristão, a nossa postura como
uma pessoa que quer seguir os caminhos de Cristo e viver a santidade, é uma atitude de evangelizar sempre, sabendo que palavras são um artifício que eu posso utilizar, mas não é o artifício principal. O artifício principal é a sua vida, é a sua história, é a maneira de como você vive, é a maneira de como você olha. O evangelho de ontem eu falei, não lembro se eu falei isso, né? Mas eu lembro que eu rezei com isso e queria ter falado. Que a santidade não está naquilo que nós fazemos. Não, a santidade não está nas coisas que a gente faz. A santidade está em quanto amor nós colocamos naquilo que fazemos. Quanto amor eu coloco num ato simples de lavar uma louça, num ato simples de estar em família tomando um café da manhã, num ato simples de ir, ir fazer meu trabalho e fazer meus estudos, num ato simples de fazer um bolo, né, mãe? Quanto amor eu coloco nisso. E em tudo nisso está a santidade, em tudo nisso está aqui mostrando. Porque quando a gente vai diante dessa vida, dessa história que nós vivemos, ir lá e falar sobre o que a gente vive, as pessoas vão se admirar. Por quê? Porque estaremos falando daquilo que nós vivemos. E quando a gente fala daquilo que nós vivemos, você fica, pô, é diferente. E a segunda coisa que eu vejo muito forte nesse evangelho é uma reflexão profunda. Isso já pra gente terminar o evangelho de hoje, já deu 6 minutinhos, né? A segunda reflexão é uma reflexão profunda, né? Aquele homem que estava possuído, ele falou: que queres de nós, Jesus de Nazareno? Vieste para nos destruir? Amor nas pequenas coisas é o caminho de santidade. Exatamente, mãe. Santa Teresinha já dizia isso, né? Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Essa frase aqui, pessoal, é muito forte. Porque quem falou isso, se você tirasse essa parte do começo aqui, esse texto, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Quem falou isso foi um espírito maligno. Quem falou isso foi um demônio. Às vezes o próprio demônio consegue reconhecer mais a soberania, a santidade e a importância de Jesus Cristo para nossas vidas do que nós mesmos. Então que fique essa reflexão pra gente. Poxa, até os espíritos malignos reconhecem a grandiosidade que é Jesus Cristo. Como nós não iremos reconhecer que Jesus Cristo é literalmente o autor da nossa fé, o autor do nosso amor, e também saber que existem demônios, como a mãe falou, né? Existem demônios aos nossos redores, existem demônios que estão o tempo todo querendo nos fazer cair, querendo nos fazer que nosso coração se perca. E dentro disso a gente tem que o quê? Tem que se voltar para Jesus para o quê? Para não deixar que o inimigo mesmo, né? Como a mamãe falou, o inimigo é astuto. Ele é o mestre da enganação, da mentira, o pai da mentira. A gente tem que se revestir dessa armadura de Cristo, porque muitas vezes o demônio mesmo, os demônios mesmo vão querer que a gente fique, mas Jesus não era isso tudo mesmo não. Ou então mas a vida de santidade ela é assim, ela é só uma coisa da minha vida, tem outras coisas. Não, pessoal, Jesus é tudo. Jesus é tudo. E na nossa vida também Jesus é tudo. A santidade é tudo. A santidade não é só uma área da minha vida, não é só uma coisa. A parte espiritual da minha vida não é só uma área que eu tenho que cuidar, indo assim numa missa e pronto, tá tudo certo. Não. A área espiritual da minha vida é a parte mais importante do meu ser. É cuidando do meu espiritual e transformando ele em uma coisa muito santa que eu vou aí, consequentemente, como é que diz? Moldando o resto das coisas na minha vida. Não é como se a espiritualidade fosse algo secundário que eu cuido ali e depois cuido de outras coisas. Não, a espiritualidade é o principal. E a partir do espírito forte, a partir de uma alma consagrada a Deus, a gente vai moldando e vai consertando tudo aquilo que está desordenado. Porque se existe alguma área da nossa vida
que não é Deus o centro, se Deus não é o centro do nosso trabalho, se Deus não é o centro do nosso relacionamento, se Deus não é o centro das nossas responsabilidades, se Deus não é o centro da minha vida cotidiana, então eu estou fadado a sim, estar infeliz nessa área, a fracassar nessa área. Então que reconheçamos que sim, Jesus é o Santo de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão a Ele. E hoje a pergunta que eu te faço é o quê? Qual hora da tua vida ainda não está totalmente entregue a Jesus? Qual hora da tua vida? Será que é o teu relacionamento? Que hoje também precisa dar uma revivida, sabe? Será que é teu trabalho? Hoje tu não vê sentido do teu trabalho, tu só vê ansiedade, crises de ansiedade, dificuldades no trabalho. Será que não precisa um pouco mais de Jesus para ressignificar o teu trabalho? Será que é a tua vida espiritual mesmo? Tua vida é como se tipo tu visse Jesus, um cara legal, um cara importante, mas não como uma pessoa essencial, o centro da tua vida. Isso tudo eu falo, meus irmãos, porque a nossa alegria só será completa em Cristo. Nossa alegria só será completa em Jesus. Eu falo isso por... né? Eu sempre falo isso, né? Mas é por experiência própria. Já busquei alegria em todos os cantos, todas as áreas da minha vida. E a plena só foi em Jesus. Só foi em Jesus. Por isso estou aqui fazendo esse evangelho diário. Por isso estou aqui me consagrando à minha comunidade, querendo cada vez mais entrar em águas mais profundas, porque é em Jesus que eu achei a minha alegria. Saiba que Jesus quer te fazer feliz, não quer te privar de nada, só quer te dar tudo. E existe uma regra, um segredo de vida que faz a gente buscar e achar essa felicidade com mais afinco. Que é o quê? Ser feliz fazendo o outro feliz. É muito mais feliz, meu irmão, quem faz o outro feliz. A verdadeira felicidade não está em buscar coisas para nós mesmos, mas está em fazer tudo pelo outro. É dando que se recebe, é morrendo que se vive. Já dizia São Francisco. Amém, né? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe.